as inseguranças, as incertezas. Nós estamos falando de um culto missionário que é preciso que nós levemos a palavra, mas a questão é como nós vamos levar se nós não estamos curados, como nós vamos levar se não estamos preparados. Pedro, ele tinha um grande chamado, mas o texto vai revelar que ele não estava preparado para aquilo. Se aquilo acontece precocemente, a morte de Pedro era iminente. Pedro precisava de um tratamento. Eu estou dizendo para mim, para você que passou picos. Não vai mentir que você só está vivendo nas nuvens, que isso é mentira. Né? Eu estou voando. Não, meu irmão. Elias, que é Elias, enfrentou os profetas e viu fogo cair do céu, mas no mesmo momento estava pedindo a morte no deserto. Não vem dizer que nós, que não chegamos nem aos pés desses profetas que estão relatados nesse livro sagrado, é diferente. Nós precisamos deste tratamento, e o tratamento consiste em encarar uma realidade. A realidade é que nós não estamos preparados. Para pregar a palavra, nós precisamos de um tratamento aqui dentro. Que tipo de tratamento? O texto vai revelar agora. Pedro, ele vai para o mar. Escute, isso aqui vai ser lindo para a tua vida. Pedro, ele vai para o mar, e ele leva outros discípulos com ele, e ele pesca e tenta pescar de novo. Até parece que Jesus está recriando o chamado de Pedro. O mesmo cenário, o mesmo lugar, o mesmo barco, e a mesma indagação. Ei, o que você pescou? Aí todo mundo olha para Pedro, você que nos trouxe, agora responda. E Pedro lá de dentro do barco diz: nós não pescamos nada. Pedro, ele tem que verbalizar que no mundo não tem nada, meu irmão. Sabe por que Jesus permitiu que você andasse, que você conhecesse, que você fosse para o outro lado? Sabe por quê? Para que você experimentasse uma outra realidade, que no mundo, o mar representa o mundo. Todas as vezes que parece mar na Bíblia, fala do mundo. Ele permitiu que você fosse para o mundo, que você fosse experimentar o seu lado meramente humano, para que você reconhecesse que lá não tem nada para você. Para você pregar, você precisa viver uma realidade. Muitas pessoas dizem: por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Meu irmão, foi Deus criando testemunho dentro da tua alma. Como você vai pregar sobre um negócio que você nunca viveu? Seriam os hipócritas, que fala e não vive nada do que fala. Pedro precisava ter uma experiência do outro lado da moeda. Qual era o outro lado da moeda? As suas fraquezas humanas, os desesperos da sua alma, os medos. E Pedro vai pescar, e de repente ele vai ter que verbalizar o que tem no mundo. O que tem no mundo? Diga comigo: nada. Agora diga mais forte: nada. E Jesus na beirada da praia, Pedro lá em alto mar, já trazendo o barco de volta. Ei, pescaram alguma coisa? E todo mundo olha para Pedro. Pedro, responde, você é o líder. Aí Pedro chega na pontinha: tem nada, né? Tem não. Tem nada. Não pescamos nada. E aquele homem na beira da praia diz: você não pescou nada, mas eu tenho peixe para te dar. Eu tenho peixe para colocar na tua rede. E Jesus mais uma vez vai dizer para ele, como lá no começo: lance a rede para o lado direito. E um olha para Pedro, e Pedro olha e diz: Pedro, lança. Quem sabe ele viu alguma coisa. Talvez tenha um cardumezinho passando por aí, nós estamos com fome. E Pedro mais uma vez vai lançar a rede. E quando aquela rede cai na água, e ele começa a puxar, não era só um peixe, era um cardume de peixes. Pedro reconhece que ele já tinha vivenciado aquilo. Pedro olha para João, e João diz: é o mestre. É o mestre. E diz que ele põe a sua capa e pula. Ele não quer saber nem de peixe, ele não quer saber de barco, e ele vai de encontro com Jesus.
E Jesus então está na beira da praia. Jesus está na beira da praia. Jesus tem pão, peixe, uma fogueira acesa, tem comida, mas também tem uma pergunta para Pedro. Pedro, realmente você me ama? E Pedro responde, eu te amo. E mais uma vez ele pergunta, você me ama, Pedro? E Pedro, mais uma vez, fala, eu te amo. Mas pela terceira vez, Pedro se entristece, porque Jesus insistia na pergunta, insistia em perguntar se ele amava. Sabe o que eu penso com isso, meu irmão? Jesus revela a sua graça para mim e para você. Ele nunca vai nos abandonar. Jesus diz para ele, filéu-me é o amor de irmãos. Você me ama como seu irmão? Sim, Senhor. Você me ama? Agapa-me, Pedro. A terceira pergunta, Jesus usa a expressão ágape. Você me ama como seu Deus? Então apacenta as minhas ovelhas. Você sabe o que é isso, irmão? É a gente superar os nossos medos, saber que somos meros mortais, saber que somos pequenos, saber que Jesus ele tem uma obra na nossa vida e ele nunca vai nos abandonar.